Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 41. Ao ouvir isso, Ichigo finalmente relaxou. Contanto que Byakuya e Renji não estivessem por perto, não havia risco de ser exposto. Não se preocupe. Enviei minha vice-capitã Kotetsu Izane para uma missão. Você a substituirá temporariamente. Ninguém questionará, garantiu Noana. Com as coisas ditas tão claramente, Ichigo não tinha motivo para recusar. Tudo bem. Estarei aos seus cuidados então, Hetsune-san. Venha comigo, disse Hetsu com um sorriso gentil e levou Ichigo na direção do Esquadrão 1. Do outro lado, Byakuya e Renji escoltavam Rukia, que estava presa por fios vermelhos, em direção ao Senzai-Kyo. Durante toda a jornada, Byakuya manteve os olhos fechados e permaneceu em silêncio. Rukia também não tinha intenção de falar com eles, o que deixou Renji extremamente desconfortável. Byakuya tratou tudo com uma atitude puramente profissional. Ele nem olhou para Rukia e instruiu Renji a mandá-la para o Senzai-Kyo enquanto ele cuidava das formalidades. Vendo Rukia tão abatida e sem ninguém por perto, Renji não pôde deixar de dizer: ontem à noite, alguns intrusos entraram na Seireitei. Entre eles estavam uma mulher de cabelo curto e uma mulher de cabelo laranja. Há também alguns outros ainda escondidos. Eles ainda não foram descobertos. Depois de falar, Renji não esperou para ver a reação de Rukia. Ele se virou e foi embora. Rukia ficou atordoada. Ichigo, você veio me resgatar? Ela pressionou o rosto contra as estreitas frestas das portas Senzai-Kyo, tentando enxergar além. Mas tudo que conseguia vislumbrar era a colina Sokyoku. Nada mais era visível. Mesmo assim, seu coração afundou em desespero mais uma vez. Ninguém sabia melhor do que ela o quão poderosa a Sociedade das Almas, e o Gotei 13, realmente eram. Tão chato, Ichigo murmurou enquanto ele e o Noana caminhavam pelo longo caminho em direção ao Esquadrão 1. Hetsune-san, você sempre anda tanto quando vai para o Esquadrão 1? Ichigo perguntou curioso. O Noana olhou para ele como se fosse um idiota. Claro que não. Eu uso chumpo. Então por que não estamos usando agora? Ichigo perguntou confuso. Para te ajudar a aprender o layout. Sério, Ichigo, você é tão lento, disse o Noana com um suspiro. Ichigo ficou sem palavras e só conseguiu ficar em silêncio. Eles não tinham caminhado muito mais quando um grito repentino ecoou. Ah! Os olhos de Noana se aguçaram. Essa é a voz de Inamori Momo, vice-capitã do Esquadrão 5. Algo aconteceu. Vamos lá. Ichigo assentiu, e os dois usaram chumpo, correndo em direção à fonte do grito. Quando chegaram, encontraram uma multidão reunida em frente a um prédio. Uma jovem com o rosto cheio de lágrimas apontava para um homem com cara de raposa não muito longe e gritava: é você. Deve ser você. Então ela sacou sua Zanpakutou e investiu contra o homem parecido com uma raposa. Ichigo não tinha ideia do que estava acontecendo e se virou para o Noana confuso. O Noana explicou calmamente quem eram as pessoas presentes, mas Ichigo ainda não entendia. O que há de errado com a vice-capitã Inamori? Por que ela está atacando um capitão? O Noana franziu a testa levemente. Vamos observar por enquanto. Entretanto, a lâmina de Inamori não atingiu Gin Ishimaru. Inamori, o que você está fazendo? Gritou Kira Izuru, vice-capitão do Esquadrão 3, que rapidamente sacou sua espada e bloqueou o ataque de Inamori. É ele. Ele matou o Capitão Aizen. A razão de Inamori foi consumida pelo ódio. Ver seu ataque bloqueado só fez seu ódio por Gin arder mais forte. Do que você está falando? Izuru ficou perplexo. Por que seu amigo estava atacando o capitão como um louco? Ah, isso está ficando interessante, disse Gin, completamente despreocupado, com aquele sorriso sempre irritante no rosto. Ver sua expressão só fez Inamori ficar ainda mais louco. Floresta, Tobiume. Para a surpresa de todos, Inamori lançou sua Zanpakutou bem no meio da Seireitei. Inamori, você está louca? Soltar sua Zanpakutou na Seireitei é um crime grave. Matsumoto Hanjiku, vice-capitão do Esquadrão 10, gritou alarmado. Mas Inamori não se importava mais. Ela brandiu sua Zanpakutou, lançando ataques como bolas de fogo em Gin e Izuru. Gin ainda não fez nenhum movimento, mas Izuru também lançou sua Zanpakutou para bloquear os ataques de Inamori e tentou revidar. Nesse momento, uma figura desceu do céu. Estrondo. O recém-chegado pisou na Zanpakutou de Inamori e, simultaneamente, bloqueou o ataque de Izuru com sua própria espada. O auri branco em suas costas ostentava um número 10 brilhante. Chega! Por quanto tempo vocês pretendem continuar com isso? Levem os dois embora, gritou Itsugaya Toshiro, o capitão do Esquadrão 10. Izagi Shuei e Hanjiku correram para conter Izuru e Inamori. A multidão permaneceu no mesmo lugar, todos olhando para a parede oposta. Ichigo, confuso, virou-se para o Noana e perguntou: Hetsune-san, eu estava pensando. Por que todos estão olhando para aquela espada presa na parede? O que há de tão especial nela? A expressão de Noana congelou. Ichigo, tem certeza de que tudo que vê é uma espada? É só uma espada. O que mais teria? Ichigo esfregou os olhos e olhou novamente. Sim, ainda é apenas uma espada. O Noana ficou em silêncio. Aos seus olhos, o que estava pregado naquela parede era o cadáver de Aizen Souzuki. Naquele instante, o Noana sentiu uma conspiração sombria. Agora era óbvio que todos, exceto Ichigo, estavam vendo a mesma coisa. Aizen nunca imaginou que Ichigo apareceria no local de sua falsa morte. O que antes parecia um plano perfeito agora tinha uma falha enorme: a presença de Ichigo. Escute com atenção, Ichigo. Não conte a ninguém o que você acabou de me contar.
Se alguém perguntar o que você viu, diga que viu um cadáver, instruiu Noana séria. Sentindo o perigo, Ishigo assentiu imediatamente. Entendi, Hetsune-san. Vamos dar uma olhada mais de perto, disse o Noana depois de ter certeza de que havia entendido. Sim. Ishigo a seguiu rapidamente. Enquanto caminhavam, eles viram Itsugaya olhando para Gin com profunda suspeita. Claramente, ele também considerava Gin o principal suspeito. Capítulo 42. Naquele momento, o Noana Hetsu apareceu como a voz da razão. Pessoal, não deveríamos levar o cadáver do Capitão Aizen primeiro? Ela perguntou, levantando o ponto mais crítico assim que chegou. Capitão Noana. O grupo a cumprimentou rapidamente. Gin Ishimaru usou pessoalmente Shunpo para recuperar o cadáver de Aizen Souzuki, deitando-o no chão. Certo, vamos reportar isso ao Capitão Comandante Yamamoto. Estes são tempos realmente difíceis, suspirou Noana deliberadamente. Enquanto isso, Ishigo desapareceu, não para fugir, mas porque sentiu a pressão espiritual de Tatsuki enfraquecendo. Não apenas isso, a pressão espiritual de Shade já havia desaparecido. Claramente Shade havia sido retirado da luta. O coração de Ishigo apertou. Era verdade, seus amigos não eram tão poderosos quanto ele. Entrar para a Sociedade das Almas tinha sido cedo demais para eles. A pressão espiritual de Tatsuki continuou a diminuir. Era óbvio que ela estava em perigo. Ishigo imediatamente usou toda a sua velocidade para correr em sua direção. Quanto ao Noana, ela foi junto com Gin e os outros para participar da reunião de emergência dos capitães. Afinal, a morte de um capitão não era uma questão pequena, principalmente sendo assassinado tão silenciosamente dentro da Seireitei. Embora Yamamoto Genryuzai duvidasse que esses intrusos tivessem força para fazer isso só por segurança, ele ordenou que mais forças perseguissem Ishigo e os outros. Em outro lugar, Tatsuki mal conseguia se manter de pé. A chama acima de sua cabeça havia mudado de vermelho para amarelo, mas tremeluzia fracamente, como se pudesse se apagar com a mais leve brisa. De pé em frente a ela estava ninguém menos que o capitão do Esquadrão 11, Zaraki Kenpachi. Menininha, você pode ter derrotado Ikaku, mas ainda é muito fraca. Que decepção, murmurou Zaraki, jogando sua Zanpakutou por cima do ombro. Tirando algumas manchas queimadas em suas roupas, ele estava completamente ileso, prova de que Tatsuki não representava nenhuma ameaça a ele. Tatsuki ofegava pesadamente. Sua pressão espiritual estava quase esgotada, e seu oponente não havia sofrido um arranhão sequer. O desespero se instalou. Este é o meu fim? Ela murmurou amargamente. Se é só isso que você tem, então acabou. Zaraki rugiu, brandindo sua lâmina em sua direção. Diante da lâmina descendente, Tatsuki fechou os olhos em resignação. Mas naquele instante, outra Zanpakutou interceptou o golpe, e com ela apareceu o sorriso familiar e gentil de Ishigo. Vamos lá, Tatsuki, isso não é típico de você. Ishigo? Tatsuki olhou para ele em choque antes de desmaiar de exaustão. Segurando-a em um braço, Ishigo bloqueou a espada de Zaraki com o outro e se virou para ele. Desculpe, você se importa se eu levá-la para um lugar seguro primeiro? Zaraki deu um sorriso malicioso. Eis aqui alguém interessante. Mas ele não tinha intenção de deixar Ishigo escapar. Ele ergueu a lâmina e desferiu um golpe feroz. O golpe errou. Ishigo já havia aparecido no topo de um telhado próximo, deitando Tatsuki delicadamente. Ele acariciou seu rosto e sussurrou. Aguente firme, Tatsuki. Eu vou me vingar de você. Sua expressão endureceu. Com um lampejo de Shunpo, ele retornou para ficar diante de Zaraki. Você também é um desses intrusos? Perguntou Zaraki. Antes que Ishigo pudesse responder, Zaraki dispensou. Não importa. Você é forte, não é? Venha lutar comigo. A pressão espiritual de Zaraki explodiu, a mais forte que Ishigo já havia sentido. Que pressão espiritual monstruosa! Mas a energia de Ishigo surgiu em resposta, igualando-se à ferocidade de Zaraki. Antes de lutarmos, me responda uma coisa. Foi você quem fez isso com o Tatsuki? Ishigo sacou sua Zanpakutou com os olhos fixos em Zaraki. Aquela garotinha venceu Ikaku, mas ela era muito fraca. Levou apenas alguns golpes antes de desmaiar. Zaraki riu mais selvagem do que nunca. Ouvindo isso, Ishigo deu um sorriso frio. Ótimo. Eu estava preocupado em estar atacando o cara errado. Rugido Zangetsu. Imediatamente a pressão espiritual de Ishigo dobrou, sobrepujando completamente a de Zaraki. Não tenho tempo a perder com você. Tenho coisas mais importantes para fazer. Ishigo avançou com o Shunpo, acertando um corte bem no peito de Zaraki. Ele não estava se segurando, não era hora de bancar o fraco. Ele precisava retornar ao Noana o mais rápido possível. Aquela lâmina estranha ali atrás. Ishigo tinha a sensação de que estava prestes a descobrir a verdade por trás da condenação de Rukia. Espirro. Zaraki nem teve tempo de reagir. A lâmina de Ishigo rasgou seu peito, e sangue jorrou. Tão rápido, tão forte. Zaraki exclamou, admirado. Se é assim, então eu também não vou me conter. Ele sabia que esse oponente estava além de sua força atual. Esse nível de pressão espiritual. Nem mesmo a maioria dos capitães conseguiria igualar. Zaraki adorava batalhas, mas não era tolo. Gostava de uma luta justa, não de ser derrotado de forma unilateral. Então, ele removeu decisivamente o tapa-olho. Mais uma vez, a pressão espiritual de Zaraki explodiu, igualando-se à de Ishigo. É mais ou menos isso. O ferimento no peito de Zaraki parou de sangrar.
Sua pressão espiritual dourada assumiu uma forma física, derrubando prédios próximos com seu peso. Os olhos de Ichigo se estreitaram. Ele não esperava que Zaraki escondesse tanto poder. Se ele liberasse sua Zanpakuto em cima disso. Mas como se estivesse lendo os pensamentos de Ichigo, Zaraki sorriu e disse: relaxe. É tudo que eu tenho. Minha Zanpakuto está sempre nessa forma. Ela não se solta. Capítulo 43. Que alívio, disse Ichigo sem rodeios. Então você está me menosprezando agora? Rosnou Zaraki, visivelmente irritado. Aquelas palavras desdenhosas acenderam uma chama de raiva dentro dele. Em um telhado próximo, Yashiru observava com preocupação. Ken-chan. Era óbvio para ela. Embora Ichigo e Zaraki parecessem equilibrados, Ichigo era muito mais composto e controlado. Zaraki, por outro lado, estava realmente no limite de sua força atual. Nesse momento, a expressão de Ichigo se transformou em um sorriso arrogante. Ele levantou 3 dedos e declarou: 3 golpes. Só 3. Se eu não conseguir te derrubar em 3 golpes, admito a derrota e deixo você fazer o que quiser comigo. Claramente, os ferimentos de Tatsuki haviam despertado a fúria de Ichigo. E como Zaraki havia afirmado que não ficaria mais forte, Ichigo se sentia completamente confiante. Seu pirralho. O que você acabou de dizer? Que cara de pau. Zaraki soltou uma gargalhada em partes iguais de raiva e diversão. Mas Ichigo ficou mortalmente sério. Sua pressão espiritual não irrompeu mais para fora, ela se condensou inteiramente em Zangetsu. O olhar de Zaraki em direção à lâmina tornou-se afiado e perigoso. Uma arma dessas, se ela me tocar, acabará instantaneamente. Ele ficou atordoado. Mas Ichigo não havia terminado. Ele aumentou sua pressão espiritual novamente, e Zangetsu assumiu uma aparência brilhante e encantada. A cor original da lâmina foi completamente engolida por um azul intenso. Um azul matador. Estou pronto. Aí vou eu. Ichigo gritou, e então desapareceu com um chumbo acelerado. Desta vez, Zaraki reagiu. Ah! Ele sentiu o perigo. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram e um arrepio percorreu sua espinha. Ele liberou sua energia espiritual descontroladamente, tentando se proteger. Rachadura. Esse era o som da Zanpakuto de Zaraki se quebrando. Zangetsu, infundido com a energia espiritual comprimida de Ichigo, cortou a lâmina de Zaraki como tofu e continuou a golpear o peito de Zaraki. Ele cruzou o ferimento anterior, formando um contrasangrento. Os ferimentos duplos fizeram o sangue jorrar e, dessa vez, Zaraki não tinha mais pressão espiritual para estancar o sangramento. Tão forte. Zaraki se levantou, mal conseguindo se manter de pé. Olhou para Ichigo e perguntou: qual é o seu nome? Pelo menos me deixe morrer sabendo. Kurosaki Ichigo, respondeu Ichigo friamente, com a Zangetsu ainda brilhando em azul. Ele estava pronto para um contra-ataque desesperado. Mas Zaraki apenas olhou para ele e disse: sou Zaraki Kenpachi. Então, o ferimento no peito dele se abriu ainda mais e com um gemido ele desabou. Ichigo não desferiu o golpe final. Ele estava furioso, claro, mas os ferimentos de Tatsuki eram apenas superficiais. Era evidente que Zaraki havia se contido. Claro, o que Ichigo não sabia era que Zaraki não estava tentando se conter. Todo o seu estilo de luta era construído em torno da contenção, preocupado que se ele fosse com tudo, mataria seus oponentes muito rápido e estragaria a diversão. Ainda assim, a notícia da batalha de Ichigo com Kenpachi se espalhou pela Sociedade das Almas quase instantaneamente. Essa pressão espiritual imensa? Só um idiota não reconheceria uma luta de nível de capitão. Do telhado, Yashiru viu Ichigo abaixar sua lâmina e rapidamente correu para o lado de Zaraki. Ela se curvou para Ichigo. Obrigada. Eu sei que você se conteve. É a única razão pela qual Ken-chan não está morto. Te devemos uma. Ichigo coçou a bochecha, um pouco envergonhado. Yashiru então colocou Kenpachi em suas costas, pegou sua Zanpakuto quebrada e desapareceu com um rápido chumbo. Ichigo não a perseguiu. Agora precisava decidir se levaria Tatsuki consigo ou a esconderia em algum lugar. Afinal, ele ainda tinha trabalho secreto para fazer. Mas antes que ele pudesse decidir, um borrão de movimento respondeu à pergunta. Como foi, Ichigo? Você se meteu em encrenca? Perguntou o recém-chegado. Era Yoruichi. Não havia mais ninguém na Sociedade das Almas que pudesse chegar a esse campo de batalha tão rapidamente. Acabou, Yoruichi Nezan, disse Ichigo, um pouco exasperado. Câmbio. Quem era? Yoruichi piscou. Ela só percebeu que o oponente de Ichigo era de nível de capitão, mas não exatamente quem era. Acha que o nome dele era Zaraki Kenpachi? Ichigo respondeu, pensativo. Yoruichi fez uma pausa. Zaraki Kenpachi, você realmente o derrotou? Ela olhou para Ichigo em choque. Isso é algo importante? Perguntou Ichigo, confuso. No Gotei 13, o título de Kenpachi é dado apenas ao Shinigami mais forte. Aquele que você acabou de enfrentar foi o 11º Kenpachi, Zaraki Kenpachi, explicou Yoruichi. Ichigo piscou e então zombou. Bem, se esse é o mais forte, o nível não deve ser tão alto. Já senti pelo menos 3 pessoas em Seireitei com uma pressão espiritual maior que a dele. Yoruichi assentiu levemente. Ela sabia muito bem que o título de Kenpachi tinha muitas nuances. De qualquer forma, Ichigo, por que você estava lutando contra um capitão? Ela perguntou. Ichigo imediatamente voltou para o telhado, onde deixou Tatsuki e a pegou. Olhando para o seu corpo inconsciente, Yoruichi pensou, não me diga. Você pulou porque ela encontrou Zaraki? Ichigo suspirou. Eu estava me escondendo, e então senti que ela estava em apuros.
Você acha que eu viria só para brigar por diversão? Yoruichi balançou a cabeça. Para eles, ainda é muito cedo para participar de batalhas como esta. Yoruichi Neezan, você pode cuidar do Tatsuki para mim? Ainda tenho coisas para fazer. Capítulo 44. Ishigo olhou para Tatsuki inconsciente em seus braços, seu olhar cheio de gentileza. Carregar Tatsuki por aí é inconveniente, então terei que incomodá-lo com ela, Yoruichi Neezan. Yoruichi suspirou e cuidadosamente tirou Tatsuki de si. Curiosa, perguntou, então, o que exatamente você andou fazendo nos últimos dias? Como ainda não foi descoberto? Ela presumiu que Ishigo seria exposto quase imediatamente. Mas, para sua surpresa, Ishigo vagou pela Seireitei como se fosse seu próprio quintal sem incidentes por dias. Ishigo então relatou brevemente tudo o que havia acontecido. Quando ele terminou, as costas de Yoruichi estavam encharcadas de suor frio. Capitão Nohana, você quer dizer a capitã do Esquadrão 4, o Nohana Hitsu? É isso mesmo, Hitsu Neezan. Ishigo respondeu casualmente. Você ao menos a chama de Neezan? A expressão de Yoruichi se alterou. Ela me disse para chamá-la assim, então eu simplesmente aceitei e Ishigo deu de ombros. Yoruichi soltou um longo suspiro. Não sei se te chamo de sortuda ou que é por realmente chamar a atenção daquela capitã. E ela até te deu cobertura, te ajudou a conhecer a Rukia? Você não a conhecia antes, não é? Yoruichi olhou desconfiada para Ishigo. Afinal, o Nohana tinha sido gentil demais com ele, não parecia ser assim que ela trataria um estranho. Principalmente porque Yoruichi sabia a verdadeira identidade de Nohana. Ela não era qualquer capitã. Ela era Yashiro Nohana, a primeira Kenpachi e uma das capitães fundadoras do Gotei 13, juntamente com o ancestral de Yoruichi. Aquele infame demônio encharcado de sangue do passado, mostrando favor a um homem? O olhar de Yoruichi para Ishigo mudou. Agora havia um pouco de admiração. Claramente ninguém mais em toda a Sociedade das Almas conseguiria fazer isso. Claro que eu não a conhecia. Mas Hitsune Eizan e eu nos demos muito bem. Ela até me ensinou esgrima. Ishigo sorriu. Yoruichi ficou atordoada. Ela até sentiu um pouco de ciúmes. Tanto o clã Shien quanto o clã Kushiki já haviam tentado solicitar instruções de esgrima de Nohana antes. Mas ela recusou todos eles. Por mais de 1000 anos, ela não aceitou um único aluno. Agora ela estava dando aulas gratuitas de espada para Ishigo? Sério, comparar pessoas realmente era um atalho para se sentir infeliz. Então você vai voltar para continuar seu treinamento com espada? Não, eu quero falar com Hitsune Eizan sobre aquela Zanpakutou pregada na parede hoje. Que Zanpakutou? Yoruichi claramente não tinha ouvido falar da falsa morte de Aizen. Ishigo contou que ele e o Nohana tinham visto. Ao ouvir isso, o rosto de Yoruichi mudou drasticamente. Ela alertou Ishigo, não conte a ninguém sobre isso. Nem mesmo Urahara Kizuki. Nem uma palavra. Vendo a seriedade de Nohana e Yoruichi, Ishigo assentiu seriamente. Eu entendo. Não vou contar a mais ninguém. Yoruichi finalmente relaxou, sorrindo amargamente. Você realmente me surpreendeu demais. Nunca imaginei que você estaria prosperando assim na Seireitei depois de apenas alguns dias. De qualquer forma, chega de papo. Yoruichi Neezan, vou deixar Tatsuki com você. Preciso ir. Entendido. Se surgir alguma coisa, entro em contato imediatamente. Você ainda está no Esquadrão 4? Sim, estou morando na casa da Hitsune Eizan. Se precisar de mim, pode me encontrar lá. A essa altura, Yoruichi já estava quase paralisada pelo choque. Ela deu um sorriso irônico. Tudo bem. Se alguma coisa acontecer, eu te encontro. Ishigo assentiu, bagunçou delicadamente o cabelo de Tatsuki e desapareceu com chumbo. Ao vê-lo partir, Yoruichi pensou consigo mesma. Ishigo, quantas mais surpresas você tem reservadas para mim? Estava claro que resgatar Rukia não era o fim da missão de Ishigo. A verdadeira salvação significava resolver tudo. Era isso que Ishigo havia se proposto a fazer. Yoruichi não conseguiu conter o riso. Se Ishigo algum dia descobrir a idade real de Nohana, ou quem ela era, provavelmente vai ficar morrendo de medo. Ishigo, quem disse que eu me importaria? Talvez eu tenha um gosto por pessoas maduras, sabe? Claro, Yoruichi não estava pensando tão à frente. Ela também não esperava a morte encenada de Aizen. Afinal, jogos mentais como esses não eram sua especialidade. O duelo entre Urahara Kizuki e Aizen Souzuki? Yoruichi sabia que não devia interferir. Assim como Ishigo agora, o que ele estava fazendo já estava além do seu alcance. Esta foi uma batalha de outro nível. Esquadrão 4, residência de Nohana Hitsu. Achei que você não voltaria, disse Nohana calmamente, tomando seu chá. Como eu poderia não voltar, Hitsune Eizan? Eu nem terminei meu treinamento com a espada. Além disso, ainda temos muita coisa para conversar depois dos eventos de hoje, disse Ishigo com um sorriso tímido. Chega de bajulação. Aquela pressão espiritual de antes. Foi você, não foi? Perguntou Nohana, olhando para ele com crescente curiosidade. Sim. Meu oponente era o capitão do Esquadrão 11, Zaraki Kenpachi. Eu o derrubei com um golpe só, nem precisei de Bankai, disse Ishigo, orgulhoso. Para sua surpresa, a mão de Nohana tremeu. Ela derramou o chá. Impossível. Ishigo piscou, confuso com a repentina perda de compostura dela. O Nohana rapidamente recuperou a compostura e retornou ao seu comportamento gracioso, limpando a bagunça antes de continuar. Quem você disse que era seu oponente? Zaraki Kenpachi. Eu o derrotei com um golpe só. Como eu disse, eu nem precisava do Bankai. Ishigo repetiu com um sorriso. O coração de Nohana estava em conflito.
Ela sabia muito bem que Zaraki Kenpachi não era um fracote. Mas os fatos estavam lá. Ele havia sido derrotado por aquele jovem, e foi uma derrota limpa e frontal. Ela instintivamente tocou a cicatriz no peito, sentindo-a doer levemente. Pensando na correnteza que enfraquecia Zaraki, ela suspirou. Você garante que sempre será mais forte que Zaraki Kenpachi? Mesmo que um dia ele se torne um monstro completo? Perguntou Noana. Ishigo respondeu sem hesitar. Claro, eu sempre serei mais forte. Qualquer um que eu derrotar, vou me certificar de ficar tão à frente que eles nunca me alcançarão. Capítulo 45. Ao ouvir suas palavras, o Noana Hitsu soltou um suspiro suave. Esse tipo de autoconfiança inabalável, ela também já a tivera. Mas após ser derrotada por Yamamoto Genryuzai, sua confiança se estilhaçou e seu progresso em força estagnou. Isso foi, até ela conhecê-lo. Depois daquela batalha, ela nunca mais ficou mais forte, nem um pouco. Seu coração, antes feroz e ambicioso, foi completamente esmagado. Agora, olhando para o fogo queimando nos olhos de Ishigo, ela não pôde deixar de pensar em si mesma antes. A garota que um dia acreditou que era invencível, que pensou que poderia conquistar o mundo. Se você realmente tem essa determinação, continue se fortalecendo, disse o Noana, num incentivo gentil, mas firme. Torne-se mais forte do que qualquer um. Ela conseguia sentir que Ishigo possuía um imenso poder espiritual dentro de si, mas como ele nunca tinha se esforçado ao máximo na frente dela, ela ainda não conseguia compreender toda a extensão de sua força. De qualquer forma, vamos mudar de assunto. Você mencionou Aizen Souzuki antes, certo? O tom de Noana mudou. Desde aquela manhã, sua maneira de se dirigir a Aizen havia mudado. Não mais Capitão Aizen, porque não importava quais fossem seus motivos, fingir sua morte daquele jeito não era algo que um capitão de verdade faria. Certo. Hetsune-san, o que seu exame do cadáver mostrou? Perguntou Ishigo. O corpo não é diferente do de um Shinigami comum. Causa da morte, perda de sangue devido a um ferimento de uma Zanpakutou. Se quisermos mais informações, terei que realizar uma dissecação completa, explicou ela. Algo estranho nisso? Perguntou Ishigo. Bastante. A coisa toda parece perfeita demais. Parece um cadáver demais. Como se tivesse sido colocado ali só para eu examinar, disse ela com confiança. Mesmo que você não tivesse me dito que era uma Zanpakutou, eu teria notado algo estranho a tempo. Em toda a Sociedade das Almas, além de Mayuri Kurotsushi, não havia ninguém que entendesse as estruturas espirituais dos Shinigami de alto nível melhor do que ela. Afinal, qualquer Shinigami forte o suficiente para preservar seu corpo espiritual após a morte sempre era levado primeiro ao Esquadrão 4. Só depois disso o funeral era realizado. Ela bateu no queixo, pensativa. Parece que alguém tentou me manter ocupada de propósito. Ishigo assentiu. Exatamente. O que nos leva à resposta real. Aizen Souzuki. O que ele quer? O Noana franziu a testa. Ishigo então lançou sua teoria. Hetsune-san, lembra por que Rukia foi presa e trazida de volta para a Sociedade das Almas? O Noana entendeu rapidamente. Você está insinuando que o objetivo do Aizen é a Rukia? Não. Se ele quisesse matá-la, não teria fingido a própria morte. Não, não é isso que eu quero dizer. Você disse antes que parecia que a energia espiritual de Rukia tinha sido drenada por alguma coisa. E agora ela está marcada para ser executada, bem quando Aizen convenientemente acaba morto. E se os olhos de Ishigo se aguçaram? O que Aizen procura está escondido dentro do corpo de Rukia, a mesma coisa que está drenando sua pressão espiritual. Os olhos de Noana brilharam com compreensão. É por isso que ele fingiu sua morte, para desaparecer da vista do público, recuperar secretamente o objeto dentro de Rukia e então deixar a Sociedade das Almas ou revelar publicamente a si mesmo e seu objetivo. Ela concluiu. Ishigo assentiu. A lógica se manteve. Mas então o Noana balançou a cabeça levemente. Há um problema. A ordem para capturar Rukia veio da Central 46. Esse grupo é composto por nobres de diferentes famílias. É impossível que eles recebam ordens de Aizen. Ishigo franziu a testa. Essa era uma falha crítica na dedução deles. Se isso não fizesse sentido, então tudo que eles teorizaram sobre Aizen continuaria sendo apenas isso, uma teoria. Percebendo sua expressão preocupada, o Noana lhe deu um sorriso gentil. Não desanime. Acho que já estamos muito perto da verdade. Ela serviu uma xícara de chá fresco para Ishigo e pegou uma para si. Se o objetivo do Aizen é mesmo matar a Rukia, então vamos garantir que ele fale. Assim, ele não terá escolha a não ser mostrar o que sabe. E quando fizer, saberemos exatamente o que ele está tramando. Ela disse isso com uma confiança calma, mas firme. Ishigo suspirou. Então, no fim das contas, ainda temos que resgatar a Rukia, né? Eu esperava que conseguíssemos descobrir o cérebro por trás disso e resolver toda a situação pela raiz, acrescentou ele com um toque de frustração. O Noana o tranquilizou. Com o corpo de Aizen jazendo aqui, ninguém mais vai acreditar em você. As pessoas só confiam no que os olhos veem. Então, em vez de provar, vamos vencê-lo. Ela tomou um gole de chá, mudando novamente o tom de voz. Ishigo, você tem algum plano? Eu? Ishigo apontou para si mesmo. Sim. No dia da execução de Rukia, preciso que você vá até a colina Sokyoku e a resgate. Até lá, vamos fingir que nada está errado. Então, quando você a salvar, anunciarei a toda a Seireitei que Aizen nos traiu. Nesse momento, ele não terá escolha a não ser emergir, disse o Noana, com os olhos brilhando friamente. Tudo bem. Esse era meu plano desde o começo e Ishigo assentiu.
Mas antes disso, precisamos reunir alguns aliados, refletiu Noana. Afinal, não podemos confiar só em nós dois. Quem sabe se Aizen tem cúmplices? Ishigo assentiu. Então, quem encontramos? E o irmão da Rukia? Não acredito que Kushiki Byakuya realmente queira a morte da Rukia. O Noana balançou a cabeça levemente. Kushiki Byakuya pode se qualificar em força, mas é muito rígido. Ele não sabe se adaptar. Amarrá-lo pode ser um tiro pela culatra. Então quem? Se o próprio irmão dela não a ajudar, quem mais desafiaria toda a sociedade das almas só por ela? Perguntou Ishigo, um pouco desanimado. Ainda tem algumas, respondeu Noana, com um leve sorriso travesso surgindo em seu rosto. Ishigo teve um mau pressentimento. Alguém estava prestes a ter um dia muito ruim. Enquanto isso, de volta ao mundo dos vivos, o resto do esquadrão de Ishigo foi completamente eliminado. Uryu Ishida liberou sua forma final usando a CL Schneider e derrotou Mayuri Kurotsushi, mas esse também foi o fim de sua linhagem. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. Acontece que além de Ishigo, nenhum de seus amigos estava qualificado para participar de um jogo de tão alto nível. Por acaso encontrar um Shinigami com nível de capitão? Era aniquilação garantida. Assim, com exceção de Ishigo, todos os outros membros do mundo dos vivos estavam oficialmente fora da missão de resgatar Rukia. Ishigo, no entanto, permaneceu na casa de Unohana Hetsu, treinando esgrima enquanto esperava a data da execução de Rukia. Unohana, por outro lado, saiu em busca de aliados. E entre todos os capitães, havia apenas 2 pessoas em quem ela realmente podia confiar. 13ª Divisão, o Gendo. Foi ali que o Kitaki Jushiro ficou para se recuperar. Desde que se tornou capitão da 13ª Divisão, ele raramente saía de lá, geralmente ficava acamado. Afinal, ele era do tipo que perdia HP só de andar. Hoje, o Gendo recebeu mais convidados do que o habitual. Antes mesmo de Unohana chegar, Kyoraku Shunsui, o capitão da 8ª Divisão, já havia chegado. O que houve? Ainda não conseguiu se decidir? Isso não é do seu feitio, o Kitaki disse Shunsui enquanto tomava um gole de sake e olhava para o amigo. Nós dois sabemos que a Central 46 tomou uma decisão tola. Mas nosso professor confia incondicionalmente no julgamento deles. Se tentarmos salvar Rukia, estaremos indo contra ele, suspirou Kitaki. Shunsui inclinou um pouco o chapéu para baixo. E daí? Ainda há coisas que precisam ser feitas. Se Kushiki Byakuya não salvar a própria irmã, então não posso ficar sentado assistindo um dos meus subordinados ser executado injustamente, disse o Kitaki, finalmente firmando sua decisão. Shunsui suspirou. Eu realmente não quero lutar com o velho. Nesse momento, as portas do Gendo se abriram, e Unohana Hetsu entrou lentamente com um sorriso gentil no rosto. Meu Deus! Acho que acabei de ouvir algo muito perigoso. As expressões dos 2 capitães mudaram instantaneamente. Unohana-senpai? O que você está fazendo aqui? Shunsui e o Kitaki pareciam nervosos. Para eles, essa mulher, uma das capitãs originais do Gotei 13 desde o momento de sua fundação, era ainda mais assustadora que o próprio Yamamoto. Na verdade, a mão de Shunsui já estava no punho de sua Zanpakutou. Unohana riu da tensão deles. Não precisam ficar tão nervosos. Estou aqui para pedir a ajuda de vocês. Isso surpreendeu os 2. Pedir ajuda? Unohana assentiu e sentou-se à mesa. Assim como vocês 2, não quero ver Kushiki Rukia morrer de uma forma tão sem sentido. A confusão deles só aumentou. Pelo que sabiam, Unohana sempre fora educada e serena, mas emocionalmente distante. Ela nunca havia demonstrado real preocupação por ninguém antes. Por que o interesse repentino em salvar Rukia? Os 2 homens ficaram cautelosos. Unohana suspirou dramaticamente. Recentemente aceitei um novo discípulo. Ele e Rukia são bem próximos. Ele veio até mim e pediu ajuda. Essa explicação o surpreendeu ainda mais. Esta lendária capitã não tinha um discípulo há 1000 anos. Agora, de repente, ela tinha um? Então, capitães. Vamos trabalhar juntas, disse Unohana enquanto calmamente se servia de uma xícara de chá. Em outro lugar, a Central 46 emitiu um decreto repentino. A execução de Rukia foi adiada para 3 dias depois. Claramente, alguém estava ficando impaciente. Ao ouvir a notícia, Renji correu para a propriedade Kushiki, onde encontrou Byakuya ajoelhado silenciosamente diante do santuário da família, com a expressão tão fria e impassível como sempre. Capitão, a execução de Rukia foi antecipada, para daqui a 3 dias, disse Renji, quase em pânico. Estou ciente, respondeu Byakuya friamente, sem mudar nenhuma expressão. Percebendo que não podia confiar em Byakuya, Renji se virou e saiu, com determinação brilhando em seus olhos. Ao mesmo tempo, Inamori Momo e Kira Izuru escaparam de seu confinamento. Inamori havia recuperado uma carta, o suposto testamento final de Aizen, de Matsumoto Hanjiku, enquanto Kira simplesmente seguiu o que ele acreditava serem ordens de seu capitão. Mas depois de ler a carta, o rosto de Inamori se encheu de pavor. O nome escrito ali, o verdadeiro mentor, era alguém em quem ela não queria acreditar, alguém em quem ela não conseguia acreditar. Tudo havia se transformado em caos. Toda a Seireitei estava saindo do controle. Parecia que cada um tinha seus próprios planos ocultos. Ao saber da fuga de Inamori, Itsugaya Toshiro imediatamente foi atrás dela, apenas para ser atacado pela própria Inamori. Porque o nome que Aizen deixou na carta era Itsugaya Toshiro.
Enquanto tudo lá fora estava virando loucura, as coisas estavam estranhamente pacíficas do lado de Ichigo. Não importava o caos que se desenrolasse, Ichigo tinha apenas um objetivo: resgatar Rukia. O que aconteceu com a Sociedade das Almas? Esse era o problema deles. Ele era apenas um estranho no mundo dos vivos. Na verdade, Ichigo até começou a trabalhar como médico. Afinal, sua identidade atual era discípulo de Unohana Hetsu. Não seria suspeito se ele não pudesse realizar curas? É claro que o estilo de cura de Ichigo combinava com sua personalidade, direto e brutal. Que tipo de ferimento? Quem se importa? Vamos consertá-lo com cura por força bruta. Surpreendentemente, suas habilidades de tratamento de emergência eram realmente de primeira linha. Mas o paciente de hoje era um pouco especial, porque Ichigo criou pessoalmente esse paciente. No momento em que abriu a porta, Ichigo congelou. Deitado na cama não estava qualquer um, era Zaraki Kenpachi, o mesmo homem que Ichigo havia batido. Yashiro Kusagishi e Ichigo se entreolharam com os olhos arregalados. Ichigo rapidamente recuperou a compostura, pigarreou e disse: "Estou aqui para tratar os ferimentos do Capitão Zaraki." Se fosse qualquer outra pessoa, teriam desconfiado. Mas Yashiro apenas sorriu e disse: "Então deixo isso com você, pequeno Ishi." Ichigo suspirou. Esse apelido, sério, é horrível. Ainda assim, estranho ou não, ele tinha um trabalho a fazer. Capítulo 47. Kenpachi abriu os olhos lentamente e viu 4 pessoas olhando curiosamente para ele. Cada rosto tinha exatamente a mesma expressão. "Ah, você acordou." Kenpachi levou um momento para se ajustar. Taisho, Ikaku e Yumishika gritaram surpresos e aliviados. "Por que diabos você está gritando?" "Eu não estou morto", rosnou Kenpachi, claramente irritado. Ikaku apenas sorriu com a cabeça calva envolta em gaze. "Aquele médico pirralho é incrível. Te curou tão rápido." Foi então que Kenpachi finalmente percebeu. Havia um intruso entre eles. Parado ali, estava Kurosaki Ichigo. "Foi você quem me tratou? Onde estou?" Kenpachi pareceu confuso. "Não foi esse cara que me cortou. Então como ele estava curando-o agora?" "Estamos no Esquadrão 4 agora, Kenny." Yashiro disse animadamente. Kenpachi franziu a testa e olhou para Ichigo, que tinha um olhar um tanto relutante. "Não me olhe assim. Acha que eu queria te tratar assim?" Respondeu Ichigo sem rodeios. Ikaku e Yumishika trocaram um olhar. "Droga, então nosso Taisho realmente conhece esse médico? O que você está fazendo aqui?" Kenpachi disparou. Ichigo ajeitou seu jaleco branco com um sorriso irônico. "Sou discípulo de Unohana Hetsu, o capitão do Esquadrão 4. É claro que estou trabalhando aqui como médico." Com isso, as pupilas de Kenpachi se estreitaram. "Você é discípulo dela?" Bem, isso explica muita coisa. Claramente, Kenpachi entendeu errado alguma coisa. Afinal, 1000 anos atrás, ele e Unohana achavam que tinham perdido a batalha um contra o outro. Kenpachi foi quem caiu, mas Unohana acreditava que sua vitória foi injusta, ele se conteve. Aquela luta terminou em uma dupla derrota. Unohana nunca mais ficou mais forte, enquanto Kenpachi selou seu próprio poder, tornando-se pateticamente fraco. Agora, olhando para Ichigo, Kenpachi de repente sentiu uma sensação de déjà vu. "Tudo bem, você está bem agora. Você receberá alta esta tarde", disse Ichigo, anotando algo em seu caderno sem nem olhar para cima. Kenpachi tocou o peito e percebeu que o ferimento em forma de cruz havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Ele olhou fixamente para Ichigo com uma expressão complexa. Yashiro subiu em seu ombro e sussurrou: "Kenny, agora devemos uma ao Ichigo, hein?" Kenpachi sorriu maldosamente. "Então vamos retribuir o favor." Ikaku e Yumishika estavam ainda mais confusos agora. "Seja lá o que você planeje fazer, Taisho, estamos com você." Disseram os dois em uníssono, jurando lealdade. "Não." Yashiro interrompeu, balançando o dedo. "Carequinha, vocês ainda não estão totalmente curados. Descansem direito." Ikaku gemeu. "Droga, devia ter pedido para aquele médico nos tratar também." Yumishika sentiu em concordância. Depois de curar mais algumas almas feridas, Ichigo retornou à casa de Unohana. Sentado no jardim de flores dela, ele tomou um gole de chá e suspirou. "Ufa, finalmente terminei." Nesse momento, um gato preto pousou ao lado dele. Tão despreocupado, Ichigo. "Como você acabou como médico do Esquadrão 4? Perguntou Yoruichi em sua forma felina. Ichigo olhou para ela e riu baixinho. "É trabalho secreto. Tenho que fazer algo que se encaixe no meu disfarce, certo?" Mas o rosto de Yoruichi ficou sério. "Bem, parece que você não vai ficar tão despreocupado por muito mais tempo. Acabei de receber a notícia. A data da execução de Rukia mudou novamente. Ela está marcada para ser executada em 3 dias. Ichigo não entrou em pânico. Em vez disso, sorriu. Alguém está ficando impaciente. Não está nem disposto a esperar mais os 20 dias. Yoruichi lançou-lhe um olhar desconfiado. "O que você está planejando?" Ichigo olhou-a diretamente nos olhos e disse honestamente: "Nada demais. Só vou até a colina Sokyoku no dia e a levarei para passear." Yoruichi estreitou os olhos. Seu instinto lhe dizia que Ichigo estava escondendo algo. Mas antes que ela pudesse insistir mais, uma voz gentil chamou. "Nossa, eu não sabia que um gato de rua tinha entrado na minha casa", disse a voz suave. Unohana retornou. Yoruichi ficou surpreso. Como esperado do Kenpachi original, Unohana Hetsu. Se ela não tivesse falado, Yoruichi nem teria notado sua presença. "Você voltou, Unohana-san." "Como foi?" perguntou Ichigo. Unohana deu um sorriso suave. "Tudo correu bem."
Mas, para prosseguir com nosso plano, precisaremos da ajuda deste gato preto. Ela virou os olhos para Yoruichi. Yoruichi sentiu um aperto no coração, mas assentiu. Como esperado da Unohana-senpai, você descobriu quem eu sou. Unohana não confirmou nem negou. Ela não ia admitir que tinha ouvido a conversa deles. Afinal, quem pensaria que um gato preto é uma pessoa? O silêncio dela só aumentava seu mistério. O que você precisa que eu faça? Yoruichi perguntou. Unohana sentou-se calmamente ao lado de Ichigo, como uma esposa servindo chá a um convidado, e ofereceu uma xícara a Yoruichi. Não se trata do que você fará, mas do que você tem, especificamente o armamento divino do clã Shien. Ela então olhou para Ichigo e disse, você pode não saber, mas esse gatinho preto é na verdade o antigo chefe do clã Shien, uma das 4 grandes famílias nobres, de posição igual à do clã Kushiki. Ichigo não pareceu surpreso ou traído. Yoruichi sempre foi honesta com ele, à sua maneira. Yoruichi, no entanto, sentia um peso no coração. Mesmo assim, ela sentiu. Tudo bem. Os olhos de Unohana brilharam. Além disso, gostaria que você nos ajudasse a derrotar um dos capitães durante a operação. Espere Yoruichi começou a objetar. Só escuta, disse Unohana docemente. O alvo é Soifon, capitã do Esquadrão 2. Você com certeza consegue lidar com ela, né? O sorriso dela só aumentou. Capítulo 48. Soifon, hein? Yoruichi pareceu recuar 100 anos por um instante. Mas agora não era a hora de remoer o passado. Ela assentiu novamente, concordando. Unohana sorriu satisfeita, esvaziou seu chá, colocou a xícara no chão e disse. Muito bem. Assim que soubermos exatamente que tipo de armamento divino Ichigo precisa, entregue-no diretamente ao Esquadrão 13. Com isso, Unohana se virou e abriu a porta. Obrigada pela cooperação, senhorita Yoruichi. Vou deixar vocês dois sozinhos agora. Vocês provavelmente têm coisas para discutir com o Ichigo. Vou preparar o jantar. Ela fechou a porta atrás de si, deixando Ichigo e Yoruichi, homem e gato, sozinhos no jardim. Somente depois que Unohana entrou, Yoruichi finalmente soltou um longo suspiro. Embora Unohana não tivesse usado nenhuma pressão espiritual ou falado asperamente, sua presença por si só era avassaladora. Verdadeiramente uma lenda. Yoruichi murmurou. Ela me fez sentir como uma amante pega em flagrante pela esposa legal. Não, que comparação ridícula. Ainda assim, quanto mais ela pensava sobre isso, mais impressionada ficava com Ichigo. Se o momento fosse melhor, eu realmente gostaria de te perguntar como você conseguiu fazer isso, Ichigo. Ichigo apenas assentiu. Hetsune-san realmente me ajudou muito. Muito. Yoruichi bufou internamente. Ela está te tratando como se fosse o próprio filho dela. Se Yoruichi não soubesse a verdadeira origem de Ichigo, ela pensaria que ele era o filho secreto de Unohana. Esse tipo de tratamento era simplesmente absurdo. Ela lhe deu pessoas, recursos, conexões, e Ichigo não precisou levantar um dedo. Unohana já havia pavimentado o caminho à frente. Tudo o que Ichigo precisava fazer era aparecer no dia e resgatar Rukia. Nada mais. Se alguém no Gotei 13 ouvisse sobre isso, morreria de inveja. Até Yamamoto provavelmente ficaria de queixo caído. Bem, então vou fazer a minha parte, disse Yoruichi. Te vejo na colina Sokyoku no dia da execução. Até mais. A voz de Ichigo transbordava confiança. Mas essa confiança não veio de Unohana, mas de sua própria força. Afinal, se Ichigo fosse fraco, por que Unohana daria atenção nele em primeiro lugar? Naquele momento, na Seireitei, apenas o Esquadrão 1 e o Esquadrão 4 permaneciam parados. Todas as outras divisões começaram a se mover, cada um com seus objetivos, cada um com seus planos. 3 dias passaram num piscar de olhos. Finalmente chegou a hora. O dia da execução de Rukia havia chegado. Unohana conduziu Ichigo em direção à colina Sokyoku. Claro, Ichigo permaneceu escondido. Afinal, Byakuya estaria lá. Ichigo não podia se dar ao luxo de ser visto ainda. Enquanto isso, bem abaixo da colina Sokyoku, Renji soltou um suspiro profundo e embainhou sua Zanpakutou. Está feito. Rukia, espere por mim. Estou indo te salvar. Byakuya também fez sua escolha. Não importa o que acontecesse, ele iria até o local da execução. Mesmo que Rukia realmente morresse hoje, ele estaria lá para ver. Em outro lugar, ainda não terminou o Kitaki. Kyoraku Shunsui perguntou, ficando ansioso enquanto olhava para o relógio. Quase. O armamento divino da família Shien só precisa de um tempinho para ser totalmente desbloqueado. Disse o Kitaki enquanto segurava cuidadosamente a arma agora desbloqueada. Kyoraku assentiu. Certo, vou atrasá-los. Espere o Sokyoku ativar antes de vir. O Kitaki assentiu. Ele observou Kyoraku partir para o Esquadrão 8 e levar Nanao com ele, enquanto ele próprio escondia a arma e se dirigia ao local da execução. Enquanto isso, em outro lugar, Itsugaya Toshiro, percebendo que algo estava errado, também foi até as 46 câmaras centrais com seu tenente, Matsumoto Hanjiku. O que os recebeu lá foi assustador. Nem um único traço de vida. Isso está errado. Hanjiku, fique alerta, disse Itsugaya seriamente. Eu sei, Hanjiku assentiu. Os dois se moveram cuidadosamente em direção à estrutura da cúpula no coração do Central 46. Naquele momento, na longa ponte que levava ao local da execução, Renji e Byakuya se cruzaram. Ah, Renji, você veio testemunhar a execução de Rukia também? Byakuya perguntou calmamente. Não, capitão. Eu vim salvá-la. Renji olhou diretamente nos olhos de Byakuya. Ele sempre temeu a pressão de Byakuya.
Mas desta vez, ele mostrou suas presas sem hesitar. Entendo. Só você? A voz de Byakuya era fria e indiferente. Ele percebeu que a Heiatsu de Renji havia crescido, mas ainda não era o suficiente para impressioná-lo. Sim. Desta vez, vou derrotar você e salvar Rukia com minhas próprias forças. Renji rugiu e sacou sua Zanpakutou. Byakuya não se preocupou com palavras. Ele desapareceu num piscar de olhos, aparecendo diretamente diante de Renji. Eu consigo ver. Os olhos de Renji brilharam quando suas espadas se chocaram. Com um estrondo alto, suas lâminas colidiram. Antes, eu mal conseguia acompanhar seus ataques. Mas agora eu posso seguir seus movimentos. Byakuya olhou para ele com uma leve confusão. Só bloquear um ataque é o suficiente para deixar você tão animado? Ele não conseguia entender a alegria de Renji. Byakuya levantou sua espada. Espalhar. Mas antes que ele pudesse terminar o comando de liberação, Renji agiu primeiro. Sem nem mesmo entoar a frase de libertação, Renji liberou o Shikai de Zabimaru. A lâmina do chicote atacou e atingiu a espada de Byakuya, interrompendo sua libertação. Pela primeira vez, Byakuya pareceu genuinamente surpreso. Sem encantamento. Você liberou sua Zanpakutou sem ele? Isso significa que... Isso mesmo. Lançar uma Zanpakutou sem um canto significava uma coisa. Banco. A pressão espiritual de Renji aumentou. Capitão Byakuya, observe atentamente. Este é meu Bankai. Bankai, e Ryu Zabimaru. Rei Babuíno Zabimaru. Com um rugido, uma enorme lâmina esquelética em forma de chicote girou em torno de Renji. Seus ombros agora exibiam um manto grosso forrado de pele. A lâmina irradiava um poder bruto e selvagem. Os olhos de Byakuya se estreitaram. Ele podia sentir isso. A pressão sobre Renji era real e pesada. Capítulo 49. Embora Byakuya ainda se acreditasse mais forte que Renji, diante de um oponente que havia alcançado o Bankai, ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Parece que você cresceu bastante, Renji, disse Byakuya, descartando seu desdém anterior, seu tom agora calmo e sério. Renji não respondeu. Ele apenas apertou ainda mais sua Zanpakutou, despejando toda a sua energia espiritual na lâmina. Seu olhar era afiado e inabalável, cheio de determinação para derrotar Byakuya. Byakuya olhou para ele e balançou a cabeça levemente. Sua Heiatsu não é ruim. Mas Renji, Bankai ainda é cedo demais para você. O olhar de Renji era firme. Cedo demais ou não, por que você não experimenta? Ele girou o punho da lâmina, e a enorme cabeça de Zabimaru, semelhante a uma cobra, disparou em direção a Byakuya com um grito. Byakuya não demonstrou medo. Deu um passo rápido para trás, pousando no topo de um telhado distante. Ainda não terminei. Renji gritou, e a cabeça da cobra, como se fosse guiada por um sistema de orientação, girou e perseguiu Byakuya. A imensa forma de Zabimaru causava estragos nos prédios ao redor a cada movimento. Percebendo que a estrutura abaixo dele tremia, Byakuya saltou do telhado e pousou a uma curta distância de Renji. Renji, sua força certamente aumentou. Mas sua Bankai ainda é imatura. Você precisa de muito mais experiência para dominá-la, disse Byakuya. Renji não respondeu. Simplesmente ergueu a espada novamente, pronto para continuar a batalha. Sua determinação era inabalável. Zabimaru. Renji rugiu, e a lâmina semelhante a uma cobra foi lançada para frente novamente. Desta vez Byakuya não se esquivou. Ele bloqueou o ataque de frente com sua própria Zanpakutou, embora o impacto o tenha empurrado para trás. Mas isso não feriu. Com um golpe brusco, Byakuya atingiu Zabimaru, quebrando-o em pedaços segmentados semelhantes a ossos. Claque, claque. Os pedaços caíram entre eles. A essência de Bankai reside na materialização completa da sua alma, disse Byakuya calmamente. E o seu rei babuíno. Antes que ele pudesse terminar, Renji girou o pulso, e os segmentos espalhados de Zabimaru se remontaram na arma completa. Ah? Então é mantido unido pela sua Heiatsu? Byakuya entendeu agora. Renji lançou outro ataque. Desta vez Byakuya não se moveu. Ele estendeu a mão em direção a Zabimaru que se aproximava. Ado no Sanjuzan, Sokatsui. Uma explosão de imensa energia branca explodiu de sua palma, destruindo Zabimaru em pedaços novamente. Byakuya assentiu, como se confirmasse sua teoria. Renji olhou incrédulo para a lâmina quebrada. Zanpakutou mantidas unidas pela pressão espiritual se desintegrarão facilmente quando atingidas por uma força espiritual externa. Como eu pensava, ainda é muito cedo para você lutar usando Bankai Renji. Byakuya não lhe deu outra chance. Bakudou 61 Rikujokoro. 6 raios de luz atingiram Renji e o mantiveram no lugar. Byakuya balançou a cabeça lentamente. Você se saiu bem, mas não o suficiente. Para mostrar respeito, no entanto, Byakuya levantou sua espada e a jogou no chão. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. A espada desapareceu na terra, e milhares de lâminas brilhantes surgiram ao redor de Byakuya, transformando-se em uma tempestade de flores de cerejeira. Cada pétala era uma lâmina bela e mortal. Este é o fim, Renji. Byakuya não precisou se mover. As pétalas avançaram e cortaram o corpo de Renji, tingindo de sangue. Kug! Renji gritou e caiu no chão, incapaz de manter sua Bankai. Sua Zanpakutou retornou à sua forma selada. Byakuya olhou para ele em silêncio e se virou para sair. Espere. Renji lutou, apoiando-se na espada. Sangue escorria de seus ferimentos, mas seus olhos permaneciam ferozes e brilhantes. Byakuya não esperava que ele ainda estivesse consciente.
Você ainda pretende salvar Rukia, nesse estado? Ele perguntou, com um toque de emoção na voz. Mas suas mãos eram implacáveis. As lâminas de flores de cerejeira ficaram rosa claras e perfuraram os braços e coxas de Renji, prendendo-o ao chão. O que te leva a tais extremos? Byakuya perguntou baixinho. Renji cerrou os dentes e então estalou as lâminas que o prendiam. Ninguém me leva. Jurei pela minha própria alma, que salvaria Rukia. Ele quebrou o resto das lâminas e correu em direção a Byakuya, gritando a plenos pulmões. Mas seu corpo estava exausto. Embora Byakuya não tenha se movido, a lâmina de Renji apenas tocou a superfície do uniforme de seu capitão. Então Renji desmaiou, inconsciente devido à perda de sangue. Byakuya ficou em silêncio por um longo momento. Então, tirou seu cachecol prateado de flor de vento e o jogou sobre o corpo de Renji. Eu reconheço você agora. Sua lâmina tocou meu corpo. Com isso, Byakuya se virou e caminhou em direção ao Sokyoku. 2 minutos depois, Ichigo chegou ao local. Ele parou, atordoado com os destroços e a visão de Renji deitado em uma poça de sangue. Ichigo piscou. Por que o vice-capitão do Esquadrão 6 está deitado aqui desse jeito? Então ele notou o cachecol no chão. Esse é o cachecol do Byakuya. Ele fez isso sozinho? Renji parecia que estava morrendo. Ichigo não teve escolha a não ser usar Kaido para estabilizar seus ferimentos. Renji se mexeu e abriu os olhos. Ao ver o rosto de Ichigo, exclamou em choque. Kurosaki Ichigo? O que você está fazendo aqui? Ichigo riu baixinho. Não é óbvio. Estou aqui para resgatar Rukia. Renji tossiu, com sangue escorrendo pelo canto da boca. Ele não se importava mais. Agarrando a gola de Ichigo, ele implorou. Por favor, Ichigo, traga Rukia de volta. Ichigo olhou para o homem que uma vez lutou contra ele, agora chorando, sua voz desesperada. Ele ficou em silêncio por um momento e então enfaixou discretamente os ferimentos de Renji com bandagens. Nem precisa pedir. Foi por isso que eu vim. Capítulo 50. Esquadrão 4. Kenpachi olhou para Oriumi e depois se virou para Yashiro. Ei, Yashiro, essa garota é uma das companheiras de Kurosaki Ichigo? Yashiro colocou a cabeça para fora por trás das costas de Kenpachi, olhou para Oriumi e respondeu. Ela é amiga do Ichigo, com certeza. Oriumi pescou para o estranho para sua frente, visivelmente confusa. Kenpachi olhou-a de cima a baixo. Então, mulher, se você é uma das amigas do Ichigo, imagino que esteja aqui para salvar Kushiki Rukia também, hein? Oriumi não entendeu completamente a situação, mas mesmo assim assentiu. Kenpachi sorriu. Ótimo. Então venha comigo. Eu te levo para salvar Kushiki Rukia. Por quê? Oriumi perguntou hesitante, claramente sem ter certeza se podia confiar naquele homem de aparência selvagem. Devo um favor ao Ichigo. Só isso, disse Kenpachi sem rodeios. É isso mesmo. Ichigo e Kenny são melhores amigos agora depois da briga, acrescentou Yashiro alegremente. Depois de ouvi-los, Oriumi decidiu acreditar neles. Afinal, ela era apenas uma garota, e esses dois não tinham motivos para mentir. Além disso, Ichigo estava se mantendo discreto. Para eles saberem o nome dele, eles provavelmente estavam dizendo a verdade. Certo, vamos lá. Você anda muito devagar. Sobe nas minhas costas, latiu Kenpachi. Sem esperar permissão, Yashiro puxou Oriumi para as costas de Kenpachi. Os três saíram do prédio médico do Esquadrão 4 como um redemoinho. Infelizmente a viagem não saiu como planejado. Eles foram interceptados no caminho por 2 capitães, Komamura Sagen do Esquadrão 7 e Tozen Kanami do Esquadrão 9. E isso não era tudo, seus tenentes, Ibatetsu Zaemon e Esaji Shuei, estavam com eles. Kenpachi não se incomodou nem um pouco. Na verdade, parecia emocionado. Ei, Yashiro, se eu mantiver esses 2 capitães ocupados aqui, isso ajudaria Ichigo, certo? Yashiro assentiu. Isso ajudaria muito. Vai, Kenny. É melhor você não perder. Ela então arrastou Oriumi para o lado para ficar segura. Enquanto isso, Iba e Esaji foram interceptados por Ikaku e Yumishika, que estavam seguindo silenciosamente atrás. No topo do Sokyoku, o capitão-comandante Yamamoto estava na beirada furioso. Apenas os capitães e tenentes dos esquadrões 1, 2, 4 e 8 estavam presentes. Nenhum dos outros apareceu. Ele bateu sua Zanpakuto no chão, irritado. Rukia foi levada à plataforma Sokyoku pelo guarda de execução. Sua expressão era calma, não porque ela tivesse aceitado a morte, mas porque ninguém tinha vindo buscá-la. Estava claro que seus amigos provavelmente já haviam sido derrotados. Afinal, ela sabia melhor do que ninguém o quão poderoso o Gotei 13 realmente era. Ainda assim, tão poucos foram testemunhar sua execução? Isso surpreendeu até ela. Então, Byakuya caminhou silenciosamente até lá. O sangue em seu rosto já havia sido limpo há muito tempo. Ele ficou ao lado de Unohana sem nem olhar para Rukia. Nin-sama. A voz de Rukia era suave e conflituosa. Yamamoto olhou para o relógio. Ao ver que estava quase certo, ele bufou. Quer os outros apareçam ou não, a execução prosseguirá. Shojiro Sasakibe assentiu e acenou com a mão. 2 cubos enormes desceram do céu e começaram a içar Rukia para cima. Yamamoto olhou para ela. Antes de sua execução, você tem alguma palavra final? Rukia se virou para ele e implorou. Por favor, deixe meus amigos retornarem em segurança ao mundo humano. Sem hesitar, Yamamoto respondeu. Muito bem, atenderei a esse pedido. Ao ouvir isso, Izane franziu a testa ligeiramente e sussurrou para Unohana. Que crueldade!
Mesmo agora, mentir para alguém prestes a morrer. O Noana balançou a cabeça gentilmente. Não é mentira. É para dar paz a ela em seus momentos finais. Veja, com certeza, após as palavras de Yamamoto, Rukia sorriu com uma sensação de paz. Obrigado, capitão-chefe. Então ela fechou os olhos. Um dos polos gêmeos do Sokyoku liberou seu selo. A longa lâmina ergueu-se envolta em chamas, transformando-se em uma fênix flamejante pairando acima da plataforma. Isso é, o Sokyoku? Dizem que tem o poder de 1 milhão de Zanpakutou? O Maeda engasgou. Soifon assentiu com os olhos fechados. Sim, nenhum Shinigami consegue sobreviver a um golpe desses. Rukia de frente para o pássaro flamejante murmurou baixinho. Adeus, Nisama. Adeus, Ishigo. Comecem a execução. Yamamoto latiu. A fênix flamejante gritou e mergulhou em direção a Rukia. Clang. Uma enorme lâmina negra o deteve. Ishigo chegou, na hora certa. De baixo, Shunsui soltou um suspiro de alívio. Finalmente, se ele não tivesse aparecido, eu teria que intervir. Sua mão já segurava o punho da espada. O Noana, calma como sempre, permaneceu serena. Ela sabia que Ishigo chegaria. Ishigo olhou para os olhos fechados de Rukia e sorriu. Eu só cheguei um pouquinho atrasada. Não me diga que você ia mesmo se deixar morrer, Rukia? Os olhos de Rukia se abriram de repente. E Ishigo? Claro que sou eu. Estou aqui para te salvar, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Naquele mesmo momento, o Kitaki chegou. Você está atrasado, o Kitaki. Shunsui o repreendeu. Ei, cheguei aqui exatamente na hora, respondeu o Kitaki, girando o armamento divino Shien em sua mão. Ele se juntou a Shunsui, e os dois, bem na frente da expressão enegrecida de Yamamoto, selaram o Sokyoku. O Noana sorriu para Yamamoto. Vamos, vamos, capitão-chefe, não fique bravo. Yamamoto parecia que estava prestes a explodir. Malditos sejam vocês. Vocês agem como se eu já estivesse morto ou algo assim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.